live da manhã. Hoje eu acordei com uma notícia. Eu estava vendo um vídeo, né, de uma notícia que eu achei muito pertinente a nós. E eu resolvi trazer ela. Tem tudo a ver com seus negócios, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com o país. Recentemente, né, aquele tal daquele MC Pose, ele foi preso. E aí eu vi um vídeo do Oruan em cima de um ônibus esperando ele com uma multidão aclamando lá, esperando esse cara. E eu tive várias reflexões sobre isso, eu quero compartilhar com você. Uma delas é o seguinte: a gente quer mudança. A gente quer mudança na nossa vida, a gente quer mudança nos nossos negócios, a gente quer mudança no nosso país. As pessoas estão de saco cheio de ser assaltadas. Um dos motivos de eu ter saído do Brasil foi isso: criminalidade, ambiente, cultura. Agora, o que eu quero trazer aqui um ponto é o seguinte: muitas vezes a gente espera uma mudança externa. A gente espera que, se a gente tiver as pessoas certas junto com a gente, se a gente tiver o ambiente certo, se a gente tiver a oportunidade certa. Mas o grande ponto é o seguinte: se a gente for colocar no próprio país, um tirano só não consegue fazer muita coisa. Um louco só no poder não consegue fazer muita coisa. Agora, essas pessoas só conseguem se manter no poder quando existe uma base de pessoas que faz barulho. Então, quando você vê aquele menino em cima do ônibus, representando o que ele está representando, o outro preso por causa de ligação com o Comando Vermelho, solto, e você vê uma multidão aplaudindo, você vê que não só isso, mas o cara é um dos artistas mais populares do Spotify. Você vê que culturalmente as pessoas estão ouvindo. As mesmas pessoas que reclamam que foram assaltadas, que tiveram seu celular roubado, da violência, que tem medo, são as mesmas pessoas que estão ouvindo, são as mesmas pessoas que estão com esse tipo de música no celular. Aí eu pergunto para você, será que a cultura não influencia? Será que a música que está popularmente difundida não influencia? Será que os ícones da cultura dessa geração não influenciam o comportamento da geração? Presta atenção, teve um estudo uma vez em Nova York, das janelas quebradas, não sei se você já ouviu falar. Era uma época de gangues em Nova York, e aí eles quebravam vidros, vandalizavam, e aquelas janelas ficavam quebradas, o ambiente ficava feio. E aí alguém teve uma ideia de, não, vamos consertar, mesmo que eles quebrem, nós vamos consertar, e se eles quebrarem, a gente vai consertar, e se eles quebrarem, a gente vai consertar. Incansavelmente a gente vai fazer isso. E aí o que aconteceu? Esse estudo mapeou que, conforme eles arrumavam, a criminalidade diminuía, porque o ambiente e a beleza do local impactava diretamente na criminalidade, impactava diretamente no comportamento das pessoas. E quando eu estou falando do tal desse Oruan em cima do ônibus com a multidão aclamando, eu não estou falando só de criminalidade. Eu não estou falando só do país. Eu estou falando de você também. Eu estou te falando dos seus negócios também. Eu estou falando da sua casa também. Eu estou falando da responsabilidade que você tem com a sua mudança. Um ambiente conturbado, um ambiente de briga, um ambiente que não está exaltando bons valores, boa cultura, ele não consegue trazer boa prosperidade, ele não consegue trazer bom crescimento. Isso é uma coisa que está diretamente ligada. E eu quero falar das duas coisas, tá? Eu quero falar da nossa responsabilidade social com a mudança do mundo, que começa dentro da gente. Se você não mudar dentro de você, você não consegue ser um agente transformador no mundo. Mas eu tô falando também dos seus negócios, eu tô falando da sua casa também. Tá? Isso aqui é muito importante. É muito importante entrar na tua cabeça isso daqui. Presta muita atenção. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa vida, mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande com o social. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o ambiente. Afinal, você está fazendo o seu trabalho, você está sendo remunerada pelo seu trabalho. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho para pessoas. Pessoas estão indo aí fazer cabelo com você. Pessoas trabalham com você, tem pessoas vendendo produtos, tem marcas se sustentando, tem funcionários, todo um ecossistema. Parece pequeno, parece só você dentro do seu salão, mas tem toda uma indústria, todo um ecossistema funcionando por detrás de tudo isso daqui.
Tá entendendo? E a gente tem um papel muito forte. Ninguém é uma ilha. Mas o grande ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte: a criação dos seus filhos, a sua própria criação cultural, isso vai impactar. Você quer mudar o mundo, você quer mudar essa realidade, dessa porcaria de criminalidade, de assalto, de insegurança, ou mesmo de pobreza, escassez e até problemas dentro do seu espaço, eu vou te falar como é que é feita essa mudança. A mudança ela vai começar aqui, ó, no seu coração, e ela vai começar aqui, ó, na sua cabeça. A mudança tem que começar em você. Você precisa absorver alta cultura. Você precisa absorver beleza. Você precisa absorver cultura boa. Você precisa se transformar. Você precisa se refinar. Porque sem um refinamento, você acaba sendo manipulada. Você acaba não conseguindo ter um senso crítico da realidade. Você acaba não conseguindo educar seus filhos. Você acaba não conseguindo ter uma visão de mundo para trazer prosperidade para tua casa. Uma coisa que eu sempre bato na tecla com os meus mentorados, não é só marketing, não é só um bom trabalho. É você ser uma pessoa culturalmente mais refinada. Vou te dar um exemplo sobre isso. Você sendo uma pessoa culturalmente mais refinada, você vai conseguir se comunicar com clientes culturalmente mais refinadas. E elas pagam melhor. Elas te entendem melhor. Elas te veem como autoridade. Muitas vezes é só você falando. Eu já vi profissionais que nem são tão boas assim, mas tem um nível cultural alto, tem um nível de conversa alto, tem uma postura corporal boa. Ela passa segurança, ela passa credibilidade, ela vende mais. Então, o ponto aqui é o seguinte: qual é o centro da sua casa? O centro da sua casa é uma TV? O centro da sua casa é uma TV passando Cidade Alerta? O centro da tua casa é uma TV passando porcaria? É um som tocando Oruan e essas coisas? O que é o centro da tua casa? O que está sendo exaltado no teu lar? Faça um exercício. Você tem estantes, tem prateleiras na sua casa? Começa a comprar livros. Começa a comprar livros. Livros religiosos, livros de história, livros de empreendedorismo. Enfim, começa a comprar livros. Ah, Alberto, eu não leio. Só compra. Compra. Começa a colocar livros na tua casa. Começa a colocar o ponto central da tua casa em uma prateleira de livros. Começa a exaltar a mesa da tua casa como o lugar mais sagrado da tua casa. Começa a se refinar nesse sentido de entender como é que funciona uma mesa posta. Começa a se refinar no sentido de fazer uma comida não só nutritiva, mas bonita. Sei que nem sempre dá para fazer, mas uma vez na semana fazer um bom jantar com a tua família, para todo mundo olhar olho no olho, sem celular, regrado, mesa bonitinha, melhor toalha de mesa, melhores talheres. Começa a fazer isso. Começa a mudar o centro da tua casa. Começa a parar de ouvir porcaria se você está ouvindo porcaria, se você está ouvindo música que exalta coisas que não tem nada a ver com o que você acredita. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas casando, ouvindo música infiel, barararara, no motel e sei lá o que lá. Cara, no casamento da pessoa tá tocando esse tipo de música. Parece, mas é só pra diversão. Não é só diversão. Tem uma mensagem sendo contada aqui, tem uma narrativa sendo contada, tem algo entrando no seu inconsciente. Tem algo que antes era inconcebível, uma traição era inconcebível, e de tanto reverberar começou a fazer sentido no sentido de uma hora ou outra pode ser eu. Isso é uma coisa que pode acontecer. Isso é uma coisa que começa a virar uma coisa normal culturalmente. Porque de tanto falar. A maconha é uma coisa natural, é natural, é natural. E se ouve isso na escola, se ouve isso do professor esquerdista, daqui a pouco é natural. Aí você vê uma galera toda fumando maconha dizendo que é natural, é tudo bom, tudo legal. Mas eu tenho amigos que fumam maconha há muito tempo, lá da época da escola, tem pensamento lerdo, mais devagar, não tem o raciocínio que tinha antes. Tinha um cara que era muito inteligente, eu não vou citar o nome dele jamais. Mas, cara, ele era muito inteligente, muito inteligente. Você conversa com ele hoje, cara, o cara é lesado, ele é lento. É uma cultura sendo destruída. Pouco a pouco, gotinha por gotinha. Aí coisas que você traz para sua casa que você acha inofensivo é normal, não é normal, cara.
Não é normal. Você sabia que existem estudos que falam que esse monte de diagnóstico de autismo, por exemplo, na verdade muitos deles nem são autismo, são telas. Telas, celular. Você vai num restaurante, é a coisa mais triste. Você vê um bebê do tamanho do Davi, de 1 ano, assim, ó, com um tablet na mão. Aí os pais estão comendo e ele tá aqui assim, ó, com o tablet. Isso é normal? Não é normal, cara. Não é. Desculpa, mas não é. Esses pais estão tirando a sua própria responsabilidade de encarar aquela treta, de encarar aquela situação desconfortável, porque é desconfortável, é pesado, não é fácil. E eles estão criando a cultura desse filho. Aí depois esse filho fica rebelde, depois esse filho não ouve, depois esse filho vai reclamar com a criança. Mas essa pessoa, no momento que essa criança estava desenvolvendo, no momento que essa criança estava aprendendo a escalar coisas, pegar coisas, mexer com a mão, sujar, ela tá lá travada, sem treinar seus corpos, sem treinar tua fala, sem treinar nada, focada numa tela que está a uma distância muito curta dela. Você sabia que quando você está olhando de uma distância muito curta, o seu olho não está descansando, ele está forçando. Quando você descansa seu olho é quando você olha para sua janela e olha mais de 40 metros à frente. Aí o seu olho está descansando. Sabe por que tem muitos diagnósticos de miopia? Inclusive eu sou uma pessoa míope, eu estou usando lente. É porque a gente vive dentro de caixas, salas de 3x3, de 4x4. Não tem espaço. A gente está o tempo inteiro forçando a nossa vista. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O nosso olho é feito de alguns músculos em volta, até por dentro, enfim. Tem uma anatomia. Já prejudica fisicamente, já prejudica intelectualmente, já prejudica no sentido de querer dopamina. Seu filho ele está estressado o tempo inteiro porque ele está acostumado a receber dopamina fácil. O neurotransmissor do... não é só do prazer, mas é do prazer com a novidade. Ele quer novidade o tempo inteiro. As cores das árvores que ele vê no desenho, aqueles movimentos da patrulha canina e não sei o que lá. Um monte de explosão na tela, isso aí não existe. Você olha pra fora aqui, ó, tô olhando pra janela, uma paisagem linda que tem aqui. É tudo parado. É tudo lento. O seu filho, ele não tem paciência para olhar para a natureza monótona, porque ele está acostumado com pá. Começa a olhar. Eu fiz esse teste uma vez. Falei, gente, vamos contar aqui. Você coloca lá a patrulha canina. Aí você começa a contar. Vamos ver quanto tempo fica na mesma cena. 1, 2, mudou. 1, 2, 3, mudou. 1, mudou. 1, 2, 3, mudou. 1, 2, mudou. 1. Cara, era literalmente assim. É pá, pum, pá, pum, pá. Agora você coloca um bebê assim. Depois você joga ele no ambiente. Ele vai ficar maluco de doido, porque ele quer ver movimento, ele tá acelerado, ele tá acostumado com aquela explosão de hormônios. E aí? É assim que você tá criando seus filhos. E eu tô falando disso porque o que tem a ver isso com o Oruan em cima do ônibus, com o MC Pose que tava saindo da cadeia? Tem tudo a ver. A gente tá criando um ambiente, a gente tá criando uma sociedade. Tudo isso começa dentro da gente. Depois passa pela nossa família. Depois passa pelo nosso ambiente, passa pela cidade, passa pelo país. Por que o país está assim? Por que o Luiz Inácio Lula da Silva é presidente depois de ter roubado tanto? Por que tem tiranos no poder? Por que a sociedade está pobre? Porque a cultura está baixa. O nível cultural está baixo. Existem estudos que falam que o QI dos filhos, pela primeira vez na história, ele é mais baixo do que o QI dos pais. Os nossos pais eram mais inteligentes. Os pais eram mais inteligentes do que os filhos que estão nascendo agora. Por causa de tela, por causa de cultura porca, por causa de baixa cultura, por causa de falta de sensibilidade. Então essa live eu estou fazendo para dizer para você que você precisa melhorar dentro de você. E essa mudança acontecendo dentro de você vai acontecer na tua casa. E acontecendo na tua casa vai acontecer nos seus negócios também. E acontecendo nos seus negócios também você vai impactar a gente, porque você influencia. E aí o mundo vai começar a mudar. Quando pessoas como a Dila levantarem a cabeça e falarem eu tenho uma responsabilidade. Pessoas como a Raquel levantarem a cabeça e falarem eu tenho uma responsabilidade. Pessoas como a Lidiane levantarem a cabeça e falarem eu tenho uma responsabilidade.
Você tem que prosperar, você tem que crescer, você tem que fazer dinheiro, você tem que transformar a tua família, você tem que pôr uma mesa posta. Seu marido não respeita, suas crianças não respeitam, dane-se, faça. Você precisa mudar. Você precisa ser um objeto de transformação, porque uma pessoa quando ela muda, muda o ambiente. Eu trouxe o estudo de Nova York, depois vocês podem pesquisar, o estudo das janelas quebradas. Uma pessoa que ficou insistindo em arrumar as janelas, ela conseguiu melhorar índices de criminalidade. Agora imagina uma pessoa que não é uma janela, é um objeto, não é um objeto, é uma pessoa que influencia, que tem voz, que tem fala. O quanto que ela influencia. Se esse tal desse MC Oruan em cima de um ônibus está aclamando multidões, imagina você prosperando no seu bairro. Imagina as pessoas falando, olha de onde a Lidiane veio. Olha de onde Humberto veio. Olha de onde a Letícia Cristóvão veio. Quantas pessoas foram para a área da beleza depois da gente? Quantas pessoas começaram a tentar ensinar na internet? Quantas pessoas começaram a empreender? Cara, eu conheço vários amigos meus que foram influenciados e falam, foi por causa de você. Isso acontece. Quantas pessoas se influenciam por causa de você, agora seus filhos também. Sua casa, teu marido muda, tudo muda. Uma pessoa que muda, ela arrasta uma família inteira, ela arrasta amigos, ela arrasta um monte de gente. Vocês querem mudar o Brasil de verdade? Vocês querem mudar o mundo de verdade? Começa mudando você. Começa absorvendo alta cultura. Começa se tornando uma pessoa melhor. Começa colocando o centro da sua casa com livros e não uma televisão ouvindo porcaria, ouvindo notícia ruim. Começa a tomar cuidado com o tipo de música que toca na tua casa. Começa a exaltar a Deus. Começa a criar costume de exaltar a Deus. Criar costume de abrir uma Bíblia e ler. Nem que seja um salmo, um versículo. Falar, expressar palavras de luz. Tirar palavras boas da tua boca. Começa a criar esse ambiente. Porque esse ambiente vai te transformar, vai transformar a tua casa, vai trazer prosperidade para o teu lar. Não é por causa de teologia da prosperidade nem nada do tipo, é uma lógica. Quando você melhora a tua fé, quando você melhora o teu corpo, quando você melhora a cultura da tua casa, quando você melhora os valores, quando você melhora o refinamento, quando você melhora a beleza, começa a cuidar da tua casa, as coisas vão mudar para o teu lado. As coisas vão acontecer. E o país, sabe qual que é a solução do Brasil? Sabe qual que é a solução do Brasil? É quando mais e mais famílias mudarem. Sabe quem fundou os Estados Unidos? Foram umas 52 famílias, mais ou menos. Sabe, tudo no mundo. São famílias que transformam. Famílias que transformam. Eu posso fazer uma live sobre isso, sobre famílias que transformaram o mundo. Os Estados Unidos, a terra da liberdade, se a gente tem um conceito de democracia hoje em dia, foi por causa deles. Eles enfrentaram os ingleses, eles venceram uma guerra civil, teve muitas mortes, muitos desafios. São pessoas que se levantam. Eu não estou falando de protesto, eu não estou falando de violência. Eu estou falando de nível intelectual. Quando um povo tem um nível de intelectualidade mais alto, quando um povo acredita, as coisas começam a acontecer nas suas casas, as coisas começam a acontecer e ninguém tolera tirano, ninguém tolera opressão, ninguém tolera. As coisas mudam. Não precisa de todo mundo. São famílias que vão mudar isso aqui. Famílias. Sabe por que, que eles detestam tanto? Sabe por que, que o comunista detesta tanto família? Porque a família é a ferramenta de mudança de uma sociedade. Muda a tua família. Cuida da tua família. Você pode pesquisar história. Eu vou fazer uma live sobre isso talvez amanhã. Você vai ver que famílias mudaram o mundo. São famílias que mudam o mundo. E a sua família pode mudar o teu bairro. Pode mudar a tua casa. A sua família. A sua família tem poder, tá? E essa mudança começa com você. Em todos os sentidos. Prosperidade financeira, intelectualidade, nível de cultural refinado, parar de ouvir porcarias, etc. As coisas mudam. Pode ter certeza que muda, tá? A gente poderia estar falando mais e mais sobre isso, mas eu preciso liberar aqui. Preciso pegar o Davi agora. E vamos fazer a nossa conexão de hoje, tá bom? Quero que você feche seus olhos, tira a mão do teclado, se concentre e respira fundo comigo 3 vezes para acalmar teu coração e pensar só no presente. Imagina que a gente está junto numa roda de oração.
Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado. Que essa semana seja maravilhosa para todos nós. Que venhamos ter nível de consciência, de nos refinarmos como pessoas, de cuidarmos para nos elevarmos, elevarmos os nossos papos, elevarmos os nossos assuntos, elevarmos a nossa criação dos nossos filhos. Dá trabalho, sim, dá muito trabalho, é muito desafio, mas é uma missão mais importante de nossas vidas. Que venhamos cuidar dos nossos casamentos, que venhamos cuidar dos nossos negócios, que venhamos honrar nossos pais, que venhamos honrar a Deus. Que daqui venham sair famílias que venham transformar os seus lares, que venham transformar seus bairros, suas cidades, suas clientes. A transformação começa na gente, começa em famílias. Que cada um aqui venha tomar essa consciência, essa responsabilidade de si. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó, 2025 é um ano de transformação. 2025 é um ano de mudança. 2025 é o melhor ano da minha vida. Se você é nova aqui, todas as lives ficam salvas no podcast, tá no link da minha bio, tá no Spotify. Salva lá, dá 5 estrelas, favorita, para você sempre ouvir. Vai dirigir, vai lavar louça, alguma coisa, bota lá para ouvir, tá bom? Essa live em especial eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou compartilhar no meu perfil e no meu store. Compartilha lá no store de vocês. Não só compartilha, mas escreve alguma coisa. Porque essa mensagem estava engasgada aqui e ela precisa ser ouvida por mais pessoas. De verdade. Não é só sobre o seu negócio agora. É sobre algo muito maior. Eu conto com vocês, vai estar lá no meu perfil. Compartilha essa live no store de vocês. Compartilha com alguém no WhatsApp. Compartilha essa mensagem. É uma mensagem muito importante. Um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. E amanhã, de manhã, 5h22 da manhã, estaremos aqui de novo. Tamo junto. Tchau, tchau.